Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Aqui está eu mais uma vez para falar da palavra do Senhor, rapidinho para você, tá bom? E olha só, eu estava assentada ali na sala, estava assistindo Paixão de Cristo. Sabe aquele filme que dirigido por Mel Gibson? Vocês sabem, né? Aquele filme que foi muito criticado, mas também foi muito aplaudido. E eu gostei muito daquele filme porque ele realmente mostra o sofrimento de Jesus, mais o sofrimento de Jesus, né? E para a gente poder despertar e ver de verdade o quanto Jesus sofreu. E aquelas pessoas que fizeram aquele filme, elas foram transformadas, foram impactadas pelo poder de Deus naquele filme, como o rapaz mesmo que fez o papel de Jesus Cristo, né? Hoje ele é cristão e ele fala que no ato que ele estava fazendo o filme, aconteceram muitas coisas espirituais, muitas coisas mesmo que só a gente vendo o testemunho, ele contando, não é muito bonito. Bom, mas eu estava pensando aqui numa parte que eu vi, falando sobre a esposa de Pilatos, né? Porque assim, gente, às vezes no nosso dia a dia, né, nesse mundo onde a gente está vivendo, às vezes acontece algo com outras pessoas, mas você, por ser mais experiente na vida, por ser mais velho, né? Você pode chegar para uma pessoa e dar um conselho, né? Pedir para a pessoa desistir de fazer o que ela está fazendo, se for de errado, né? Dar um conselho para o bem. E às vezes a pessoa não ouve. E sempre quando acontece esse tipo de coisa, quando chega lá na frente, a pessoa faz e quebra a cara, né? Então, eu tô falando sobre isso porque eu lembrei que a esposa de Pilatos, lá no livro deixa eu até procurei aqui, gente, olha só. Livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 19, que diz assim, olha só o 19. E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, né? Sua mulher mandou-lhe dizer, não entre em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Tá? Cláudia, o nome dela, da esposa de Pilatos. Então, quando Pilatos ele foi julgar Jesus, antes que acontecesse tudo isso, ela chegou para Pilatos e deu um conselho para Pilatos, que deixasse, não se envolvesse naquela questão daquele justo, ainda disse mais, daquele justo, né? Porque ela tinha tido sonhos com Jesus. E no sonho ela sofria muito, né? Então, tipo uma visão, né, que ela teve. E ela deu o conselho para Pilatos, mas ele não quis ouvir. E isso, trazendo para os dias de hoje, é o que acontece muito nas nossas vidas, né? Às vezes você traz um conselho, você tem uma visão, ou você leu a palavra, ou você vê que alguém está fazendo algo de errado, e você vai dar um conselho, né? Fulano, não é assim. Gente, olha, é dessa forma, não vai por esse lado, vai por este outro caminho, que você vai se sair melhor, vai se sair bem, né? E às vezes a pessoa não escuta, não entende, né? Quer fazer da sua própria maneira, do seu próprio jeito. E eu achei isso muito interessante, porque isso acontece muito, com frequência, na vida, tanto na minha, né? Eu costumo dar conselhos, né? Conselhos bons, porque pela idade que eu já tenho, né, gente? E também pela experiência que eu já tenho também nessa vida, eu costumo dar conselhos bons, conselhos do bem. Porque o que eu passei de ruim, a experiência que eu tive de ruim, por causa deixa eu ver, por causa de rebeldia, né? Por não ouvir, né? Eu quebrei muita cara. E hoje, para os meus filhos, para os meus netos, eu sempre dou conselho para não ir por um caminho errado, sempre ir por um caminho mais certo.
o caminho que dá mais certo, né? Mas ficou desde sempre, né? Às vezes a pessoa ouve o conselho, outras vezes não ouve o conselho, mas é bom que a gente ouça conselho, principalmente quando vê um conselho bom, um conselho da parte de Deus, tá? Porque a mulher, a Cláudia, a mulher de Pilatos, né? A esposa de Pilatos, ela deu um conselho bom, que ele deixasse a questão do justo, era Jesus. Mas ali tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer porque Jesus foi escolhido para morrer na cruz. Ele era o Cordeiro, o próprio Cordeiro, que deu a vida por todos nós, né? Para nos livrar do pecado, nos livrar de tanta falha, de tanto erro, de tanta coisa. Então, aquilo tinha que acontecer mesmo. Mas tudo que está na Bíblia é uma lição, né, para todos nós. Que a gente deve ler, entender e praticar. Essa é a realidade. Então, eu fiquei muito, assim, pensando, sabe? Nessa parte. Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia e tem pessoas que nem, ó, Cláudia, a esposa de Pilatos, a menina que deu o conselho para a esposa de Naamã. Essas são pessoas que a gente lê e a pessoa nem presta muita atenção, né? Mas tem pessoas que ficam mais assim no anonimato, mas que tem muita importância dentro da palavra do Senhor e que traz para nós nos dias de hoje umas verdades que acontecem nos dias de hoje nas nossas vidas, né? Então, foi essa minha curiosidade, né? E eu queria passar para você, tá? Quer ver? Pensa um pouquinho. Você que está me assistindo agora, né? Quando sua mãe, seu pai, ou alguma pessoa mais experiente lhe der um conselho, você medita, você pensa, você vê direito, para não fazer besteira. Porque ouvir conselhos bons sempre é maravilhoso, tá? E principalmente quando o conselho é da parte de Deus. É muito bom. Sabe, às vezes um conselho, a gente obedecer a um conselho bom, nos livra de muita coisa. Nos livra, às vezes, até da morte. Porque às vezes a mãe fala para o filho, ó, meu filho, não vá para esse lugar, não vá para essa festa, não vá, não saia dessa forma, com tanta gente dessa forma, vivendo dessa forma errada, né? E a pessoa insiste, insiste, insiste de sair, né? Não está ligando para os conselhos do pai, da mãe. Então, às vezes, acontece alguma coisa de errado lá mais na frente, né? A pessoa quebra a cara, ou às vezes perde até a vida. Então, ouvir conselhos de pai, de mãe, conselhos bons, conselhos que vêm do Senhor, né? É muito bom. É muito bom para a nossa vida. Pois é. Meu netinho, gente, tem 3 meses. A coisa mais linda do mundo. Deus que me deu. Louvado seja Deus, então é isso. Eu deixo essa palavra agora para você. Medita nessa palavra, tá? Uma ótima tarde a cada um de vocês. Um abraço. A paz do Senhor. E é assim. De vez em quando eu me pego assim, sabe? Uma palavra assim, uma curiosidade. Eu vou lá na Bíblia, procuro e passo para vocês. Tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus, meus amores. Tchau, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.